Amém? Vamos abrir juntos as Bíblias agora lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Verso 13. Amém? Diz assim, olha, alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós temos o privilégio de estar na Tua presença, de orar a Ti, de nos colocar diante de Ti em oração, e podemos, ó Pai, receber de Ti nesta manhã uma palavra que venha inspirar os nossos corações, uma palavra que venha trazer direção, trazer, ó Deus, provisão, trazer manifestação de graça, de bênção, de libertação, de cura, e por isso nos apresentamos a Ti, Senhor, disponíveis para ouvir a Tua voz, e pedimos que Tu nos ajude a ter a percepção clara, retire qualquer entrave da nossa mente, do nosso coração, e nos dê um entendimento, Senhor, ó Deus, daquilo que Tu tens para ministrar, para falar e para realizar nas nossas vidas nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse capítulo, Tiago, ele vai abordando a necessidade da igreja de cooperar mutuamente uma com a outra e também da perseverança. Mas dentre as temáticas que ele vai abordar nesse capítulo, ele vai abordar a questão da oração, e eu vou começar um pouco aqui dos últimos versículos que nós lemos e depois partir para os primeiros que nós lemos. E nessa abordagem de oração que ele faz, me chama sempre muito a atenção, porque ele vai citar o exemplo de Elias, e como Elias orou e parou de chover, e depois como Elias orou e a chuva voltou sobre a terra. Mas não é só uma oração, parou de chover e voltou, parou de chover durante 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio de seca, Elias ora novamente e a chuva volta sobre a terra. Olha que coisa extraordinária, sobrenatural. Se você voltar lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, 18, você vai pegar essa narração histórica do que aconteceu ali na época de Elias, e como que ele, como um profeta, ele fala para o rei, olha, não vai mais chover sobre a terra até que eu fale novamente. E aí a terra enfrenta um período de seca de 3 anos e meio, e Elias é caçado, ele tem que se esconder. O Senhor o leva até um ribeiro, para o sustentar lá, depois uma viúva o sustenta, e Elias tem que ficar escondido, porque ele se transforma naquela nação numa pessoa não grata, numa pessoa como se fosse um inimigo do Estado, alguém que de fato profetizou e parou de chover, e por isso aquela nação está vivendo uma seca terrível, um momento de escassez, um momento de dificuldade. Olha
Que situação, queridos, narrada ali no Antigo Testamento. E quando a gente vem lendo o Antigo Testamento, e aparecem figuras como Moisés, Elias, Eliseu, Davi, e esses heróis da fé que fizeram coisas extraordinárias através do poder, da unção de Deus, da graça de Deus, sem querer, querendo, não sei, né? Como o filósofo Chaves, né, falava, né? Sem querer, querendo, a gente acaba colocando na nossa mente esses homens numa prateleira diferente da gente, como se a gente fosse seres humanos normais, homens pecadores, né, que influenciados pelo pecado e etc. E essas pessoas não, elas são, sei lá, quase alguma categoria entre o homem e o anjo, vamos dizer assim, alguma categoria especial, que eles tinham capacidades especiais e uma graça especial para fazer algumas coisas. Claro que nós sabemos que eles foram escolhidos, claro que sabemos que o Espírito Santo ungiu, né? Alguns deles receberam uma unção do Espírito e etc. Tudo isso aí é levado em conta e consideração. Mas o que é interessante desse texto de Tiago aqui, é que ele faz questão de quando ele vai falar de Elias e da oração de Elias, ele faz questão de nos lembrar o seguinte: Elias é gente como a gente. Elias é semelhante a nós. Olha o que ele nos chama a atenção nesse texto. Ele diz assim, olha, Elias sujeito às mesmas paixões que nós. Aí depende da versão que você tem aí. Elias sujeito aos mesmos sentimentos que nós, aqui nessa versão que eu estou. Elias, que era homem semelhante a nós. O que ele está dizendo, gente? Eu vou falar de Elias, mas eu quero lembrar vocês que Elias não é um super-homem. Elias não é uma categoria diferente da gente, mas Elias é igual a gente. Elias é um homem como nós, é um homem semelhante a nós. Ele é gente como a gente, ele é sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas tribulações, às mesmas lutas, às mesmas dificuldades, às mesmas dúvidas, aos mesmos conflitos internos. Aliás, se você olhar mais de perto a história de Elias, você vai ver que Elias passa por um momento depressivo, um momento ali de angústia de alma, de questionamentos, um momento de crise de fé, de crise espiritual. Elias era uma pessoa assim como nós somos. Mas aí, o que Tiago vai chamar a atenção é o seguinte: apesar dele ser gente como a gente, dele ser parecido conosco, dele ser semelhante a nós, ele orou e parou de chover por 3 anos e meio. E depois ele orou de novo e a chuva voltou sobre a terra. Então o que ele está querendo dizer, olha, Elias, que era gente igual a gente, orou e aconteceu coisas sobrenaturais e extraordinárias que nós sabemos pela narração histórica. Então o que ele está dizendo é o seguinte: há poder na oração. Há poder na oração. Há poder na oração. E quando ele fala que Elias é alguém semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, ele está querendo dizer para nós o seguinte: o poder da oração não está em quem ora, mas o poder da oração está em quem ouve a oração. Às vezes a nossa fé, ela é impedida de alcançar milagres, queridos, porque nós olhamos para nós ao orarmos. E nós imaginamos, não, como é que isso vai acontecer? Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa unção, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa força, eu não sou essa pessoa destacada dentre os demais para que algo sobrenatural dessa sorte aconteça na minha vida. Mas aí, Tiago está nos ensinando o que aqui? Elias era como nós. Ele também não era diferenciado, especial, supra-humano, alguém que tinha uma senha diferente do céu, uma chave diferente do céu. Não, ele era gente como a gente, ele era igual a gente,
mas a diferença não está em quem nós somos, mas é em quem ouve a nossa oração, é em quem recebe a nossa oração. Porque ele está dizendo, apesar dele ser igual a gente, ele orou e Deus parou a chuva por 3 anos e meio, e depois ele orou e Deus enviou a chuva novamente sobre a terra. Meu irmão, minha irmã, há poder na oração, mas o poder da oração não é porque você é uma pessoa poderosa, não é porque você ora muito, isso torna você um super espiritual. Não, o poder da oração está no Deus Todo-Poderoso, que ouve a nossa oração e que nos atende conforme a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e o seu poder para com as nossas vidas. O grande segredo da oração não está necessariamente em quem está fazendo a oração, mas está naquele que ouve a oração. Isso parece estranho. Quer dizer com isso que você pode viver aleatoriamente? Claro que não. Quanto mais intimidade com Deus também você tiver, mais você vai granjear a graça, a bênção, o favor de Deus. É um caminho inteligente. Mas eu quero te lembrar de algumas orações, como por exemplo daquele ladrão da cruz. O homem era um malfeitor, o homem era um bandido, o homem cometeu crimes hediondos que o colocou na cruz. Lembre que Jesus está na cruz inocente, mas aquele tipo de morte era reservado para os piores dos bandidos. Então aqueles 2 malfeitores, e a Bíblia os classifica como malfeitores, fazedores do mal. Aqueles 2 que estavam ao lado de Jesus, eles eram pessoas do mal, que faziam mal, que praticaram mal a vida toda, mas ainda assim um deles orou. Ainda assim, naquele momento, diante da presença de Jesus, entendendo que ele não era grandes coisas, mas aquele que estava ao seu lado era o Deus encarnado, o Rei dos Reis, o Deus soberano, todo-poderoso. Então, mesmo sabendo que era um malfeitor, entendendo quem estava ao seu lado, ele ora. E ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o texto diz que aquela oração foi ouvida. E aquela oração teve uma resposta imediata. Nem as nossas orações às vezes têm resposta tão rápida. Uma resposta imediata. Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O poder da oração está em quem ouve a oração, queridos. Está no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de transformar, de libertar, de perdoar, de mudar a realidade, de trazer à existência o que não existe, de mudar desígnios. Ele é aquele que abre o caminho no deserto, ele é aquele que faz do deserto lugar frutífero, florescer, mananciais de rios, saem a partir do deserto, porque esse é o Deus poderoso a qual nós servimos, um Deus que derruba muralhas, um Deus que abre um caminho no meio do mar, o Deus que traz provisão no meio do deserto, no meio do lugar árido, o Deus que traz segurança, o Deus que traz livramento, o Deus que faz da mulher estéril mãe de filhos, o Deus que derruba gigantes, o Deus que derrota exércitos, o Deus que guarda o seu povo, o Deus que protege, o Deus que fecha a boca de leões, o Deus que faz o fogo não ter poder sobre o seu povo, sobre os seus. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus poderoso, e Ele nos deu acesso à sua presença por meio da oração. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós devemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Ainda mais nós que já estamos num período de tempo em que Jesus já morreu, Jesus ressuscitou, e o véu e a separação que existia entre o homem e Deus, ela foi anulada, e nós temos livre acesso à presença do Senhor. Então nós podemos chegar com confiança, com confiança. Então quando ele diz, olha, ele era gente como a gente, ele era semelhante a nós, ele está dizendo o seguinte, gente, o poder não está no Elias, o poder está naquele que ouviu a oração. O segredo não está no Elias, o segredo está naquele que ouviu a oração. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós podemos pedir ou pensar, segundo o poder dele que em nós opera. Mas é claro
que apesar disso é importante nós crermos. O que Elias faz em tudo isso? Ele era especial, diferente? Não. O poder estava nele? Não. Era Deus quem tem o poder, Deus quem tem o poder. O que Elias faz? Elias crê. Elias acredita. Elias acredita nisso que estamos dizendo aqui. Elias acredita que Deus tem poder para fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais. Elias acredita no que Deus fala ao seu coração. Tanto é que ele vai para o rei e ele anuncia: não vai chover. Até eu falar o contrário, não vai chover sobre a terra. Aqui não é Elias que tem o poder de parar o tempo. Aqui é Elias que acredita naquilo que Deus falou ao seu coração. Aqui é Elias que acredita no Deus a qual ele ora, a qual ele pede, a qual ele coloca diante dele a sua súplica. E é interessantíssima esse exemplo, queridos, porque nós vemos um exercício de fé de Elias. Se você voltar lá, 1 Reis 17, 18, na narração desse episódio, você verá que Elias anuncia para o rei: não vai chover, e não chove. E não chove durante 3 anos e meio. Mas o que é interessante é que nós não temos nem ali essa primeira informação no capítulo 17, nós não temos nem o relato de que Elias orou. Não está escrito lá Elias orou e tal. Nós sabemos que Elias orou por causa de Tiago. A Bíblia ela se completa, né? Nós sabemos que ele orou para que não chovesse. Mas ele vai com fé e anuncia isso ao rei. Então, nos dá a entender que o parar de chover foi algo meio instantâneo, uma resposta meio instantânea. Só que aí nós temos o capítulo 18, depois que passa 3 anos e meio, e Deus fala com Elias: você volta lá para o rei e fala que agora eu vou mandar chuva novamente sobre a terra. Elias vai e fala, e aí saindo dali Elias vai orar ao Senhor para que o Senhor mande chuva. E é interessante esse episódio porque Elias vai orar para que o Senhor mande chuva sobre a terra. Só que o que acontece é o seguinte: Elias ora e ele envia o servo lá para o lado de fora. Vai ver se tá com nuvem de chuva. O servo vai e o céu está limpinho. Limpinho. E o servo volta. Fala: não tem nada não, Elias. O céu está azulzinho, limpinho, não tem nada de chuva. E Elias continua orando. E aí o texto diz que ele manda o servo ir 7 vezes. Ou seja, passa um tempo, o servo vai de novo: não tem nada ainda não, volta. Elias continua orando. O servo vai de novo: não tem nada não, Elias, volta. Elias continua orando, continua pedindo, continua clamando. E aí diz o texto que na 7ª vez, o servo chega lá. E ele fala: Elias, agora tem uma nuvenzinha, do tamanho da mão de um homem, queridos. Olha o tamanho da nuvem. Eu estou vendo lá no fundinho, lá, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E eles falam: então pode ir lá anunciar, porque a chuva está chegando. Deus ouviu minha oração, Deus está me enviando a resposta. O que eu quero te mostrar, queridos, é que Elias cria que Deus poderia fazer. E ele persevera em oração. Perceba que nesse mesmo relato de Elias orou e não choveu, Elias orou e voltou a chover, nós temos uma oração mais instantânea. Ele orou e não choveu. E nós temos uma oração que precisou ser repetida. Uma oração que precisou de perseverança. Uma oração em que Elias precisou continuar acreditando, continuar crendo, orando, se colocando diante do Senhor e pedindo diante do Senhor para que Deus faça aquele milagre. Meus irmãos, às vezes a nossa dificuldade não é com um milagre instantâneo. Se a gente pedir acontecer, a gente fica cheio de fé, né? Eita glória, né? Às vezes a nossa dificuldade é quando a gente ora e vai olhar e nada. E você ora mais uma vez e olha e nada. E você ora de novo, vai olhar e nada. E você ora de novo e quando olha parece que nada está acontecendo, nada mexeu, nada mudou. A realidade é a mesma. E aí o nosso problema é que normalmente nós travamos na fé. Normalmente nós desanimamos na fé. Normalmente nós desistimos. E muitas vezes até paramos de orar. Paramos de buscar. E nós, sem querer, paramos de crer que Deus pode fazer aquele milagre. E que Deus pode realizar algo extraordinário.
Mas o que o texto está nos ensinando, meus irmãos, é que não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. E Ele nós sabemos que não muda e não tem sombra de variação. Ele nós sabemos que tem todo o poder nos céus da terra. Ele nós sabemos que não precisa de prazo para fazer algo. Ele pode fazer em qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante. Ele nós sabemos que pode gerar um milagre a qualquer momento. Então nós precisamos continuar crendo, continuar acreditando, continuar orando, continuar suplicando, continuar pedindo, continuar perseverando e acreditando, indo lá olhar, acreditando de verdade. Orar não é só pedir, vamos ver o que vai dar, não. Você pede, você vai olhar, cadê o milagre? Ainda não veio, vou continuar orando, vai olhar de novo, e ora de novo, e vai olhar de novo, até que um momento, talvez pode ser apenas uma fagulha, apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas o Senhor vai enviar o milagre, a resposta, a bênção sobre as nossas vidas. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos acreditar nisso. Então o texto vai nos apresentando, queridos, essa situação, ele vai nos apresentando essa realidade em que Elias orou e aconteceu tudo isso. E então eu quero voltar agora para os primeiros versículos. Ele usa essa ilustração para fortalecer os primeiros versículos que ele citou. E eu inverti aqui propositadamente a ordem. Porque aí ele diz o seguinte, olha: está alguém entre vocês aflito? Ore. Tem alguém passando por uma tribulação, por uma aflição, por uma dificuldade? A resposta é ore. É oração. Ore, porque Deus é poderoso para mudar essa realidade. Deus é poderoso para alterar esse desígnio. Deus é poderoso para confortar o coração, para fortalecer, para ajudar. Tem alguém aflito entre vocês? Ore. Ore. Nós somos chamados a levar as nossas dores, nossas aflições, nossas dificuldades aos pés do Senhor. Meus irmãos, você é um cristão, você é alguém que é diferente das outras pessoas. As conexões cerebrais suas têm que ser diferentes. As outras pessoas vão reclamar, elas vão murmurar, elas vão falar mal, elas vão balbuciar, mas você é chamado à oração. Está difícil, ora. Está uma situação complicada acontecendo, ora. Te desagradou, ora. Você está em aflição, ora. Nós precisamos levar a Deus as nossas dores, as nossas queixas, os nossos lamentos, nossas lutas, nossas dificuldades. Precisamos orar. Há resultado na oração. Por quê? Porque quando nós oramos, nós somos mudados, nós somos transformados pelo poder de Deus. E quando nós oramos, nós lançamos ao Senhor as nossas aflições, dificuldades, ansiedades, e o Senhor traz resposta, o Senhor traz sabedoria, o Senhor traz direção, o Senhor muda a realidade. E Ele nos abençoa. Ele continua. Está alguém contente? Cante louvores. Perceba que ele está fazendo uma comparação de duas realidades antagônicas. E ele diz o seguinte: seja na hora da dor, ou seja na hora da alegria, você precisa se voltar para o Senhor. Seja na hora da tribulação, da aflição, ou na hora que você conquistou, que você está feliz, que você está contente, você precisa se voltar para o Senhor. Parece óbvio, queridos, mas por incrível que pareça, bênçãos desviam mais pessoas do que tribulações. Pegou aí, não? Bênçãos desviam mais pessoas do que tribulação. Porque as pessoas, às vezes na tribulação, naturalmente, entendem que precisam se voltar para o Senhor. Mas muitos, quando prosperam, quando são abençoados, quando as coisas estão indo bem, quando está sendo agraciado, elas trocam o Senhor pelo churrasco, trocam o Senhor pelas vistas maravilhosas, trocam o Senhor pelos lugares paradisíacos, trocam o Senhor pelos passeios e etc. Não estou falando nada contra essas coisas, mas o Senhor precisa estar com você nessas coisas. Você precisa cantar louvores ao Senhor, você precisa adorar ao Senhor, você precisa exaltar o Senhor. Então você está contente, você está feliz, volte-se para o Senhor, em alegria, em louvor, em adoração, em gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito para com a sua vida.
Tem alguém entre vocês enfermo? Chame os presbíteros da igreja e unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e as suas enfermidades vão ser curadas e saradas. Olha que interessante. Os presbíteros, queridos, nós temos presbíteros também, mas os presbíteros aqui englobam tanto os presbíteros como nós conhecemos, como os pastores, os anciãos. Os presbíteros eram os líderes da época, os líderes espirituais da época. E eu acho interessante, porque a instrução é para que a pessoa que está enferma, que ela chame. Ou seja, a pessoa que está no momento de dor, de sofrimento, de luta, ela precisa pedir ajuda. Ela precisa se cercar de pessoas, de irmãos e irmãs, para que lhe ajudem naquele momento de dificuldade. Meus irmãos, esse texto nos ensina a importância da coletividade, e como sozinho nós não conseguimos vencer. Tem lutas, tem nível de luta, tem nível de tribulação, que se você estiver sozinho é muito difícil, é muito complicado. Às vezes você não vai conseguir superar, a sua fé vai ser abalada, a sua fé vai ser atacada. Você precisa estar cercado pela igreja, você precisa estar cercado pelas pessoas de Deus, porque elas vão orar com você, elas vão orar sobre você, elas vão alimentar sua fé, te ajudar a passar por esse momento e a vencer esse momento no nome de Jesus. Então ele diz: você está enfermo? Chame os presbíteros, chame os líderes, chame pessoas para que venham orar por você, que venham ungir a sua vida, e a unção com óleo, a oração da fé vai salvar o doente. Havia um conceito presente nos judeus que a enfermidade ela era oriunda de um pecado, mas Jesus desmontou esse conceito no Novo Testamento. Então aqui Tiago ele aborda de uma forma mais certa. Ele diz assim: se for uma questão de pecado, ela vai ser perdoada também, ela vai ser perdoada, mas independente de pecado ou não, seja uma enfermidade da alma, seja uma enfermidade do corpo físico, a cura e a poder na oração da igreja, do povo de Deus, sobre essa pessoa enferma. Eu acredito nisso. Você acredita nisso, queridos? Que há poder na oração, e Deus cura enfermidades, Deus cura a alma, Deus cura emoções, Deus cura o físico. Deus tem poder e autoridade sobre as nossas vidas. E depois ele ainda continua: confessa as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Aqui ele vai também mostrar como a oração e essa necessidade coletiva que nós temos, como a oração ela precisa estar presente em situações de dificuldade e em lutas espirituais. Não há uma defesa aqui, queridos, para aquela confissão de pecado, estilo igreja católica, não é isso não. Mas há aqui um entendimento do corpo. O contexto lá nos primeiros versículos ele vai falar sobre a questão do corpo, da igreja, do relacionamento um com o outro. Então às vezes nós temos dificuldade uns com os outros, então nós temos que nos procurar. Nós temos que confessar as nossas dificuldades e orarmos juntos, para que sejamos curados disso, sarados disso, resolvidos disso. Mas há também um entendimento aqui de um compartilhar da carga em relação às lutas espirituais. Tem gente que está de fato lutando contra o pecado, está de fato lutando contra algumas dificuldades da vida, e se tentar caminhar sozinho também não vai conseguir. O corpo, a igreja, os irmãos estão aqui para isso, para que você tenha pessoas que orem com você, que caminhem com você e que rompam espiritualmente com você em relação a algumas lutas, alguns problemas e algumas dificuldades. E assim tem sido ao longo da história. Existem aqueles que talvez preferem ser mais reservados, mas ficam reservados, lutando com esse pecado a vida inteira e às vezes não conseguem superar. Outros, às vezes, até podem aparentemente passar por uma vergonha momentânea, mas eles encaram um problema, encaram a situação. A igreja é mobilizada em oração, e essas pessoas rompem, elas vencem, elas superam, e elas viram um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, que transforma, que libera, que liberta e que restaura a vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Então Tiago vem nos chamar a atenção de como Elias, que era gente como a gente, ele orou
e as coisas aconteceram. E como nós precisamos entender o valor da oração. Então, se você está aflito, ore. Se você está enfermo, vamos orar para que você seja curado. Se você está com problemas de alma, você está lutando com pecado, você está com situações que estão te atrapalhando de viver a sua vida cristã, vamos conversar, vamos nos aconselhar, vamos confessar as situações e vamos orar para que o Senhor te ajude a superar e a lidar com essa situação difícil. Amém, queridos? Nós oramos no final de toda a mensagem, mas quando a mensagem é sobre oração, a gente tem que orar ainda mais, não é verdade? Então eu quero convidar você a ficar de pé. E nós queremos orar por você. Senhor, nós acreditamos no poder da oração, meu Deus. Nós acreditamos, ó Deus, que Tu és um Deus poderoso para curar, para restaurar, para transformar, para mudar realidades. Senhor, talvez pessoas entraram aqui com o coração aflito, com decisões que precisam ser tomadas, ó Deus, com problemas familiares, financeiros, espirituais, ministeriais, físicos. Mas nós acreditamos, ó Deus, que o Teu poder, ó Deus, pode trazer cura. E é por isso que nesta manhã nós profetizamos a Tua cura sobre a alma, a Tua cura sobre as emoções, nós profetizamos a Tua cura sobre o físico, Senhor. Nós profetizamos e declaramos que toda aflição, toda angústia de alma, de coração vai embora em nome de Jesus. Nós ordenamos que a depressão vai embora em nome de Jesus, que a síndrome do pânico, a síndrome do pensamento acelerado, saia agora, seja extirpada do nosso meio na autoridade do nome de Jesus. Profetizamos vigor, profetizamos paz, profetizamos sabedoria, profetizamos direção, profetizamos o agraciar do Espírito, que muda realidades, que muda situações. Declaramos, ó Pai, que a Tua unção alcance as famílias aqui representadas, que a Tua unção alcance, Senhor, os lares, os filhos, ó Deus, os parentes, a parentela, aquele quintal, Senhor, e traga ali manifestação de milagre, de restauração, de libertação, de reconciliação, para a glória do Teu nome. Assim profetizamos Tua bênção sobre a Tua igreja, e a abençoamos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.